Essa história começa há pouco mais de 500 milhões de anos, nos oceanos primitivos do período Cambriano. Grupos de animais chamados trilobitas já apresentavam formas com características presentes na fauna atual. Uma carapaça e pernas com articulações. Olhem esses animais. Sabe o que todos eles têm em comum? Eles fazem parte do filo Arthropodes, que vem da palavra artron, que significa articulação, e podos, que significa pés. Isso quer dizer que esses animais possuem pernas articuladas. Eles são a maior diversidade atualmente no reino animal. E outras características nós vamos conhecer agora. Uma das características mais marcantes que levaram o sucesso biológico dos artrópodes por longas gerações é chamada de cutícula. É ela que envolve todo o corpo desse animal. É muito conhecida também por exoesqueleto. Uma das funções dessa estrutura é a proteção mecânica. Isso porque é formada por uma camada de proteína e quitina, deixando seu corpo como se fosse uma armadura, protegendo-os de todos os perigos externos. A camada mais externa dos artrópodes é constituída por uma cera. Isso quer dizer que tem uma superfície do seu corpo impermeável. Outra estrutura que aumentou mais ainda o poder de dispersão desses animais foi a presença das asas. A capacidade de voar permitiu a exploração de nichos ecológicos que ainda não tinham sido ocupados. Ainda mais com o aparecimento das plantas com flores, que são chamadas de plantas angiospermas. A dependência desses artrópodes com essas plantas dá-se o nome de coevolução. As articulações para os artrópodes é a possibilidade de movimentos mais precisos. Para isso, eles necessitam de uma musculatura que se assemelha às dos vertebrados, que dá movimentos mais rápidos para esses animais. Um exoesqueleto traz muitas vantagens, mas podem ser desvantajosas quando se refere ao crescimento externo, que é limitado pela falta de elasticidade, como é o caso das cigarras. A ninfa, um inseto jovem, permanece enterrada por anos, até que sai da terra e se prepara para sua última muda. Esse processo de troca, ou muda do exoesqueleto, é chamado de equídice. Agora, vamos conhecer a estrutura dos artrópodes. Eles são animais triblásticos celomados. Mas o que é isso mesmo? São animais que possuem 3 folhetos germinativos: a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Também são celomados, pois apresentam o celoma, que é uma cavidade corporal revestida por tecido derivado do mesoderma. Os corpos desses animais podem ser divididos em 2 metades iguais, e isso é chamado de simetria bilateral. O sistema circulatório dos artrópodes é aberto. A hemolinfa, o fluido que percorre todo o seu corpo, sai dos vasos e cai em lacunas, sendo conduzido para os órgãos que atuam como coração, por meio de pequenos orifícios chamados de ostíolos. Quanto mais esses animais se movimentam, mais aumenta a circulação da hemolinfa. Já a digestão dos artrópodes é um sistema completo, com boca e ânus. E para auxiliar nessas funcionalidades, eles possuem as peças bucais, que são adaptadas para os vários tipos de alimentação. Quando falamos da respiração dos artrópodes, podemos dizer que ele está intimamente ligado ao seu habitat. Esses animais utilizam o sistema traqueal. A entrada e saída do ar são reguladas por orifícios denominados de espiráculos. Já esses animais possuem pulmões filiáceos. Já esses animais aquáticos desenvolveram outra estrutura: as brânquias. Mas o assunto agora são as excretas desses animais. Podemos citar os órgãos excretores, túbulos de Malpighians, ou também as glândulas coxais, que em algumas espécies se abrem nas coxas de alguns apêndices locomotores. A principal substância nitrogenada que é eliminada por esses artrópodes é o ácido úrico. Ele sai de forma pastosa e insolúvel. Essa consistência diminui a perda de água do animal. Uma das mais fantásticas obras da natureza dos artrópodes é o sentido da visão, os chamados olhos compostos. Eles são típicos em todos os grupos desses animais. São formados por centenas ou milhares de unidades fotorreceptoras, denominadas de omatídeos, onde cada uma dessas unidades forma uma imagem, que é combinada com outras para formar uma imagem geral do objeto. Embora essa enorme quantidade de componentes, as imagens formadas são pobres e de baixa definição, mas que são o suficiente, por exemplo, para capturar uma presa.
Já o sistema nervoso dos artrópodes é bastante desenvolvido, a começar por um cérebro bem elaborado, que é ligado a um anel nervoso que se estende do estômago a um cordão maciço duplo. Percorre todo o corpo do animal pela região ventral, com um gânglio em cada segmento. Todo esse controle de comportamento é realizado por ele, o cérebro. É por isso que pegar uma mosca em pleno voo é bastante complicado. Depois de tudo isso, podemos dizer que os artrópodes são de extrema importância para a manutenção ecológica do nosso planeta, pois são responsáveis pela reprodução de muitas espécies de plantas, através do transporte do grão de pólen, que são feitos pelos insetos. É de grande importância econômica, por exemplo, pela produção de mel, por alguns animais servirem de alimento, como os siris e camarões. Mas como nem tudo são flores, alguns desses animais podem causar diversos prejuízos para o homem, como os causadores de doenças, como os vetores da malária e os que transmitem outras doenças, como a dengue, febre amarela, a chikungunya e zika. O que temos que fazer é sempre preservar esses animais e controlar os vetores dessas doenças, que podem ser mortais. Esses são os artrópodes, e esse é mais um vídeo aqui do canal Ciências. Like that.